Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você ficou curioso ou curiosa com o título do vídeo, continue assistindo, porque hoje eu tô de volta aqui ao YouTube e trazendo um conteúdo muito legal e muito interessante, que é o que esperar do primeiro período de Engenharia Biomédica. Agora, nesse dia que eu tô gravando pra vocês, eu já tô encaminhando aqui pra metade do segundo período. Então, eu resolvi compartilhar com vocês as experiências que eu tive no primeiro e que eu acho que podem ser úteis para você que, enfim, tá em dúvida se realmente quer engenharia biomédica, quer saber um pouquinho mais de como é que funciona o dia a dia dentro da faculdade, ou você também que já tá no curso, mas gosta de ver conteúdo sobre engenharia biomédica. Eu acho que é muito interessante poder falar sobre isso aqui no YouTube, porque alguns assuntos podem parecer óbvios para quem já teve experiência na universidade ou quem já está cursando algum curso na graduação, mas para quem está saindo do ensino médio ou do cursinho, tem algumas coisas que realmente não são tão óbvias assim e podem te ajudar para que você não se sinta tão perdido nesse comecinho aí de vida universitária. Então, já comenta aqui, já deixa como é que você acha que é o primeiro período de engenharia biomédica e curte, compartilha. E o primeiro tópico que eu vou falar é sobre a primeira interação com os veteranos do seu curso, da sua faculdade. Foi uma coisa que eu fiz e que eu recomendo muito, porque por incrível que pareça, não é todo mundo que faz isso, mas é uma etapa muito importante, assim, nesse começo aí da sua vida universitária, porque você tem a chance de interagir um pouquinho mais com as pessoas que já passaram por outras experiências no curso de engenharia biomédica, né? Os veteranos, eles vão te passar algumas informações importantes, te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. E além disso, você vai poder conhecer as pessoas que vão fazer parte da sua turma, né? Então, assim, no meu caso, logo depois que eu fui aprovada, eu entrei em contato com as pessoas que eu já conhecia do curso de engenharia biomédica da UFPE. Eu fui procurando no Instagram mesmo e eu tive a sorte de já conhecer uma pessoa que era desse curso, mas se você não conhece, não tenha vergonha, realmente fale. E se você for fazer na Federal, daqui de Pernambuco, pode falar comigo também se você não conhecer nenhuma outra pessoa. Se você foi aprovado, faça isso, porque é uma chance muito legal de poder interagir com as pessoas do seu curso, né? Então, eles te dão um pouco mais de segurança para que você não se sinta perdido e tudo mais. Eu mesmo me ajudou muito, porque eu tinha muitas dúvidas, eu nunca tinha tido a experiência de entrar na faculdade, então nem tudo parecia tão óbvio para mim. E foi muito legal ter essa interação e conversar e conhecer um pouquinho mais com as pessoas de engenharia biomédica. Como a gente está em um período de pandemia, realmente mexeu muito com o calendário das faculdades do Brasil inteiro, né? E principalmente das faculdades públicas. Então, eu fui aprovada em abril e minhas aulas já começaram em setembro, no finalzinho de setembro. E realmente foi muito bom o período que eu tive de férias, né? Eu tive de abril até o fim de setembro para curtir minhas férias, sem me preocupar com nada. Mas também foi um pouco turbulento, porque normalmente um período ele dura 6 meses. E depois de toda a pandemia, né? De tudo que aconteceu com a pandemia, a gente teve que reduzir aí o tempo de cada período para 3 meses, ou seja, é muito mais assunto que a gente tem que ver em um período de tempo menor. Então, foi um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo foi mais cômodo porque a gente tava dentro de casa, a gente não perdia tanto tempo assim de deslocamento e outras coisas a mais que a gente fazia antes dessa pandemia acontecer. Então, tinha os prós e os contras, né? Como tudo na vida. A gente ainda tá tentando ajustar o calendário acadêmico, porque eu espero que, inclusive, se você tá vendo esse vídeo em um futuro talvez distante ou próximo, não sei, que tudo já tenha ficado no seu devido lugar, sabe? Porque realmente não é tão proveitoso você estudar em um período por 3 meses, quando na verdade ele deveria ser em 6 meses. Mas, graças a Deus, eu tô gravando esse vídeo pra vocês em um momento em que a gente já vai voltar às aulas presenciais, então já é um primeiro passo muito importante, porque eu gosto muito de ter esse contato com as aulas cara a cara, assim, sabe? Com o professor, com os outros alunos da minha turma. Eu tenho um rendimento muito maior, eu acredito que a maioria das pessoas também. Em casa eu fico um pouco mais acomodada, então isso é até uma coisa que aconteceu comigo no primeiro período e no comecinho do segundo também, mas eu já tô muito animada, muito entusiasmada para voltar às aulas. Inclusive eu tô gravando esse vídeo um dia antes de começar minhas aulas presenciais, eu começo amanhã, e eu vou tentar também gravar um pouquinho pra vocês
só como é que foi, onde é lá a faculdade, como é que as coisas. E é isso. Uma coisa que é muito importante, que não é só exclusivo da faculdade de engenharia biomédica, mas também de qualquer outro curso que você vai cursar, se você for cursar outro curso, quando a gente está na escola, a gente tende a ser muito mais cobrado pelos professores e até pelos nossos pais também. Mas depois que a gente entra na faculdade, a gente percebe que ninguém vai ficar cobrando nada de você. Você tem que criar a sua própria responsabilidade de estudar, de entregar as atividades dentro do prazo e, enfim, dar o seu máximo para aproveitar mesmo tudo que a faculdade tem para lhe oferecer. Porque ninguém vai fazer isso por você. Então, assim, comigo eu não senti tanto esse peso, porque quando eu entrei no cursinho, eu já tive essa experiência. Então, os professores não ficavam cobrando nada de mim, nem nada, assim, era realmente cada um por si. E eu não tive tanto esse choque, esse impacto quando eu entrei, quando eu comecei as aulas na faculdade. Mas, se você tá saindo do ensino médio, com certeza você vai sentir isso. Porque a gente passa a ter muito mais responsabilidade com o caminho profissional que a gente tá trilhando, né? Então, isso é muito importante de enfatizar para vocês. No primeiro período, eu paguei 7 disciplinas. Então, foi até uma quantidade significativa, porque nem todos os cursos já começam com essa carga toda, mas foi mais fácil de administrar porque a gente estava no EAD, então, para administrar o tempo e as coisas que eu tenho para estudar, era um pouquinho mais tranquilo, assim, do que se fosse presencial. Mas as disciplinas que eu cursei foi Cálculo 1, Física 1, Química 1, Introdução à Engenharia Biomédica, Geometria Analítica, Computação Eletrônica e anatomia. Então, assim, tinha um pouco de tudo, né? Tinha exatas, tinha a parte de computação, tinha também a parte de saúde, que era anatomia. E as minhas cadeiras favoritas foram, com toda certeza, Física 1, foi a que eu mais gostei, e Química 1 também. Foi muito, 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 muito legal, porque eu adorei os professores. Eles eram rigorosos, mas ao mesmo tempo eles davam uma aula muito boa, muito explicativa. Na verdade, eu acho que todos os professores que eu tive no primeiro período foram muito bons. Não tinha nenhum muito chato, assim. A única disciplina que eu realmente tive dificuldade, assim, com as aulas e tudo mais, foi computação eletrônica. Eu adorava estudar o assunto em si da disciplina, mas, assim, eu não sei o que acontecia, que na hora das provas e na hora das aulas eu acabava me atrapalhando um pouco. Eu sentia que eu não estava conseguindo colocar o conhecimento que eu tinha estudado realmente ali. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus também eu consegui passar em todas as disciplinas. Não tão tranquilamente, porque a gente sabe que na hora que a gente tá cursando, a gente tem uns surtos, mas no final deu tudo certo. Todos os meus professores foram muito bons, foram excelentes professores. Só realmente não foi tão legal por causa do EAD. Então, por exemplo, a anatomia é uma cadeira que a gente tem a divisão, né, em a parte teórica e a parte prática. Então, a parte prática a gente acabou não tendo o aproveitamento que a gente deveria ter, porque a gente deveria estar em laboratório, a gente deveria estar vendo as peças cadavéricas, né, as peças anatômicas, e a gente, na verdade, estava vendo tudo pelo computador e tudo por desenho. Então, não é tão empolgante assim, como se a gente tivesse, quanto se a gente tivesse lá na faculdade presencialmente. Então, a experiência é diferente, sabe? Mas, no fim das contas, foi só o primeiro período. Graças a Deus, agora a gente já tá voltando pro presencial. Espero que continue assim, que mantenha assim, com todo mundo vacinado e a gente podendo aproveitar a graduação da melhor forma possível, né? Se eu pudesse dar uma dica para você que vai entrar em engenharia biomédica, e ainda mais se você ainda está nessa fase de pandemia e ajuste do calendário, que tem um período interessante e relevante entre a sua aprovação e o início das aulas. Então, aproveite para reforçar alguns assuntos que você viu no ensino médio, que talvez você não tenha tido uma base tão boa assim.
Estude bastante matemática, muita coisa de matemática, principalmente sobre funções, que é uma coisa que a gente vê bastante em cálculo 1. Apesar de que eu achei o cálculo 1, assim, tranquilo. Se você gosta de exatas, então, realmente, cálculo 1 vai ser uma disciplina tranquila para você. Mas, obviamente, se você tem algum tipo de dificuldades em matemática, alguma lacuna que precisa preencher, então, reforça bem essa parte de funções e matemática como um todo, estudando nesse período aí entre a aprovação e o início das aulas. Outra coisa, eu recomendo que você comece a se aventurar um pouquinho em computação eletrônica. Eu sei que realmente é muito complicado, porque a gente nunca viu antes isso na vida, né? Quando a gente sai no ensino médio, a gente não sabe nada sobre computação eletrônica, mas é justamente por isso que é interessante você já ir entendendo um pouquinho mais do que é, de como funciona, quais as melhores formas de estudar e tal, porque no YouTube mesmo você vai procurando isso, porque é como aprender inglês, é uma linguagem completamente diferente, né? Então é como se você estivesse aprendendo uma língua diferente e tivesse que simplesmente criar códigos para uma infinidade de objetivos diferentes. Então nem sempre os professores eles vão olhar aquilo muito destrinchadinho. E por ser uma coisa completamente nova, demanda um certo tempo para que a gente consiga digerir e entender um pouquinho mais sobre aquela disciplina, né? Então, é diferente, por exemplo, de química e física, que são matérias que a gente já vê no ensino médio e que a gente já acaba já criando uma base que vai gerar um entendimento lá na faculdade. Mas computação eletrônica não. Então, essa é a minha dica para vocês. Recomendações. Entre em contato com alunos veteranos do curso, estude um pouquinho antes de começar as suas aulas, funções em matemática, dê uma olhada em computação eletrônica, procura no Google, no YouTube, coisas básicas mesmo, só para te dar um pouquinho mais de noção, e tenha responsabilidade, porque na faculdade ninguém vai fazer nada por você, é cada um por si, você vai criando sua trajetória, sua carreira lá dentro da faculdade. Aproveite o máximo de oportunidades possíveis. A gente sabe que eu tive a escolha de não fazer nada além da faculdade no primeiro período, porque eu estava querendo realmente ter essa transição para o ambiente universitário e entender primeiro como funcionava a faculdade, para depois me aventurar lá em outras oportunidades. Então, a gente sabe que tem iniciação científica, tem empresa júnior, tem, enfim, participação de congressos, tem uma infinidade de coisas que você pode aproveitar. E eu acho que isso já entra em assunto para um outro vídeo, mas essas são as dicas que eu tenho para vocês. E eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, engajem bastante. Eu sei que provavelmente você fez isso no começo, mas eu já aproveito, se você não fez, para pedir para você fazer. Deixe um comentário se atendeu às suas expectativas ou o que você imaginava do primeiro período. E compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo, porque eu vou continuar trazendo mais conteúdos aqui pro canal. Inclusive, se vocês gostarem de vlogs para ver como é que é a rotina do estudante de engenharia biomédica da Federal daqui de Pernambuco, deixem suas sugestões, porque se vocês gostarem eu posso gravar um pouquinho mais por lá, onde é os prédios de cada disciplina, como é as aulas, enfim. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.